Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Cristiano Mion, professor de Direito Constitucional aqui do Essencial Concurso. E aqui, tem uma incumbência de resolver as questões do simulado da Polícia Militar de Santa Catarina. Bom, o simulado, como o nome já está dizendo, é para a gente simular o que está por vir, o que eventualmente a gente sente que vai ser necessário você estudar. E espero que você tenha conseguido a contento resolver as questões e tenha conseguido acertar essas questões. Então vamos corrigir, vou trazer aqui qual é o fundamento legal, tentar explicar um pouquinho sobre o direito constitucional que você precisa saber com relação às questões. E aquilo que for necessário a gente dar uma relembrada algum assunto e tal, a gente vai relembrando conforme houver a necessidade. Bom, então vamos dar início. Questão número 1, que diz assim: assinale a alternativa que está incorreta. Pessoal, prova bem feita é aquela prova que você mesmo destaca para você. Se você viu que está escrito incorreta, assinala ali, sublinha, chama a tua atenção. Porque eu digo que depois de um certo tempo que você está fazendo o simulado, daqui a pouco você não está enxergando mais nada. Aí daqui a pouco você está procurando aqui a questão correta, sendo que na verdade é a incorreta. Então destaque na sua prova. Chega lá, assinale a alternativa que está incorreta. Então vai lá, assinala incorreta. Estou procurando a questão errada. E aí vem as alternativas. Vamos lá. A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. Certa ou errada, gente? Certa resposta. Por quê? É exatamente isso que está escrito no artigo 1º. Quando você começa a fazer a leitura da Constituição Federal, o artigo 1º traz para a gente que a República Federativa do Brasil, ela é formada pela união indissolúvel. O que é uma união indissolúvel? Que não pode ocorrer a separação, Veja que, nós temos uma federação. E dentro da federação, uma das suas características, dentro dessa forma de Estado que a gente chama, federativa, ela impede que exista o direito de secessão. Traduzindo, que exista o direito de separar. Então, todos que fazem parte de uma federação, existe uma união indissolúvel. Então, nós não conseguimos separar. E é isso que quer dizer. Então, a união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. Conforme o artigo 1º, correta, gente. Está no cabeçalho, está lá no caput do artigo 1º. 2. B. São poderes da União independentes e sucessivos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Conselho Nacional de Justiça. Gente, o artigo 2º traz para a gente a separação dos poderes. Quais são os poderes que nós temos no artigo 2º? Legislativo, Executivo e Judiciário. Uma coisa a ser destacada, então está errada a alternativa B. Além deste erro, que não tem o Conselho Nacional de Justiça, e sim, ali deveria estar a Justiça, o Poder Judiciário, outro erro que eu quero que vocês tomem cuidado, quando vocês forem fazer a leitura do artigo 2º com calma, em casa, sentadinho lá de boa, veja, são poderes da União independentes e harmônicos entre si. Então, o outro erro não é sucessivos, como está escrito ali, é harmônicos, tá? Repetindo então, independentes e harmônicos. Então, o correto seria o seguinte: são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Então, a alternativa que você deveria assinalar, a alternativa B, com base no artigo 2º. C. A soberania e o pluralismo político são fundamentos da República Federativa do Brasil? Correto, gente. Só não esqueçam que essa parte inicial aqui, quando a gente fala dos fundamentos, nós estamos falando dos princípios fundamentais. E quando você começa a estudar os princípios fundamentais, são os que estão previstos nos primeiros artigos. Então, artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º e artigo 4º. Ok? E cada um deles traz uma coisa diferente. Artigo 1º traz os fundamentos. Artigo 2º, a separação dos poderes. Artigo 3º traz os objetivos e artigo 4º traz os princípios que regem a República Federativa do Brasil, o Brasil, nas relações internacionais. Cuidado que nas provas, aqui no simulado, não sei se vocês perceberam, mas ele pediu os fundamentos. Então,
Então, cuidado, quais são os fundamentos? Só lembrar do só, si, diva, plu, tá? Eis aqui só, si, diva, plu. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais da livre iniciativa e pluralismo político, tá? Separação dos poderes, acabamos de ver a questão, legislativo, executivo e judiciário, são independentes e harmônicos entre si. Objetivos, pro, ou alguns dizem até a ideia do com garra erra pouco, né? Construir, garantir, erradicar e promover. Lembrando que sempre, diante de verbos, nós estamos diante de verbos, por isso que é construir, garantir, erradicar e promover. E o artigo 4º, os princípios que regem na relação do Brasil com outros países estrangeiros. Então, alternativa C, soberania e pluralismo político, são fundamentos? Sim, são fundamentos. Então, cuidado para não confundir princípios fundamentais, que são os 4 artigos, com os fundamentos que estão no artigo 1º, tá? E D, é o objetivo fundamental da República Federal do Brasil, garantir o desenvolvimento nacional. Garantir, tá aqui, ó, né? Garantir o desenvolvimento nacional, está correto também, porque está no artigo 3º, e está lá na segunda parte, que é garantir. Então, seria o inciso número 2, artigo 3º, inciso número 2. Alternativa incorreta, alternativa B de bola, gente. Questão número 2, vamos lá. Questão número 2. De acordo com o texto constitucional, é direito fundamental do cidadão, gente. Estamos procurando a alternativa correta. A manifestação do pensamento, ainda que através do anonimato, gente. O artigo 5º, inciso 4, diz exatamente o oposto. A manifestação do pensamento é vedado o anonimato. Por que é vedado o anonimato, gente? Se alguém fala algo e ultrapassa esses limites, permite que a pessoa que sofreu essas manifestações possa ter o direito de resposta, bem como também o direito de resposta proporcional da forma como foi feita, além de uma indenização, que pode ser em decorrência de dano material, moral, o que for, dano à imagem, né? Então, por esse motivo que é vedado o anonimato. B. A liberdade de associação para fins lícitos, inclusive de caráter paramilitar. Gente, existe uma liberdade para se associar, de criar associações e tudo mais? Existe, o Estado não pode intervir nesse sentido. Mas o Estado, através da Constituição, vedou, proibiu, na verdade, a de caráter paramilitar. Então, nós não podemos ter associações de caráter paramilitar. Por isso, a alternativa está errada. Isso está previsto no inciso número 17 do artigo 5º. C. Ser compelido a fazer ou deixar de fazer alguma coisa somente em virtude da lei. Gente, eis a nossa alternativa correta. Veja que nós só somos obrigados a cumprir com alguma coisa, a fazer algo, se a lei nos determina isto, tá? Então nós temos nós agimos de forma diferente do que a administração pública. A administração pública, veja que ela só pode agir dentro dos limites legais, ou seja, a lei diz o que pode ser feito pela administração pública. Nós podemos fazer o que nós quisermos, exceto naqueles casos quando é imposto por lei. Então a lei vem e traz, né, as balizas, né, para nós sabermos até onde podemos ir, o que podemos fazer. Então, enquanto a lei não diz que a gente não pode fazer, a gente pode fazer tranquilamente. Então, a alternativa correta, a alternativa C, com base no artigo 5º, inciso número 2. E a alternativa D. Ser livre para expressar a atividade intelectual artística mediante licença no Ministério da Educação e Cultura. Gente, não precisa nem de licença, não pode existir censura. Isso é uma vedação, é uma proibição da Constituição Federal, gente. Então aqui a alternativa D, na verdade, a liberdade de uma manifestação cultural, intelectual, ela é livre. Não tem que passar pelo crivo do Estado, onde vai conceder licença ou passar por censura. Isso aconteceu na época militar e hoje, dentro do nosso Estado democrático de direito, não permite esse tipo de atitude. Então é a alternativa D, a alternativa errada. Então a alternativa que você deveria assinalar, a alternativa C. Questão, vamos lá, vamos para a próxima questão. A próxima questão, deixa eu até passar aqui. Questão número 3. A Constituição Federal estabelece expressamente a gratuidade apenas aos reconhecidamente pobres na forma da lei para. Cuidado, gente. Aqui é uma forma de te induzir ao erro, tá? Ele está perguntando
quais situações em que haverá gratuidade para os reconhecidamente pobres? Cuidado. Aqui até, eu quero que vocês tomem cuidado com o seguinte. Vamos apagar aqui, rapidinho. Não confundam dois conceitos importantes, tá? Insuficiência de recursos e os reconhecidamente pobres. Isso aqui é diferente, tá? Não é a mesma coisa. Insuficiência de recursos quer dizer que você não tem condições financeiras, mas não estou dizendo que você é pobre, simplesmente porque você não tem condições de arcar. Aqui é para fins no âmbito jurídico. Tanto é que aqui, para os reconhecidamente pobres, são duas situações. Registro civil e certidão de óbito. E aqui é o direito, que a gente fala, quando a pessoa demonstra que tem insuficiência de recursos, ela tem o direito a toda a assessoria jurídica, tá? Isso está escrito no inciso número, artigo 5º, para quem tiver com a Constituição aqui, inciso, deixa eu só abrir aqui, inciso 74 e 76. Aqui ele fala então da assistência jurídica gratuita. Então o Estado, gente, para quem não tiver condições, veja que isso não pode impedir da pessoa procurar seu direito na justiça. Prestará assistência jurídica gratuita para quem não demonstrar que não tem condições de arcar. Às vezes imagina uma pessoa que ganha um salário bom até, mas tem 10 filhos, né? Isso é uma situação que, independente do valor ser um valor mais alto, às vezes, né, ganha 3, 4 mil reais, mas tem 10 filhos, então isso demonstra insuficiência de recursos. Ela terá direito à assistência jurídica gratuita. Agora, os pobres, reconhecidamente pobres, conforme a Constituição, nós estamos falando dessas duas situações. Não confunda a gratuidade de habeas corpus e habeas data e atos necessários para a cidadania, porque ali são outras circunstâncias. Então ele queria a resposta, na verdade, com base no artigo 5º, inciso número 76, que está a alternativa correta. Então a alternativa que você deveria assinalar, a alternativa A, porque é isso que é destinado para os reconhecidamente pobres. Veja que o habeas corpus e o habeas data, ele é gratuito, independentemente, gente, de ser pobre ou não. As ações são gratuitas, não importa ali o estado da pessoa, se ela é pobre ou não importa isso. Então, por isso, a alternativa está aí. Mandado de segurança, lembrando que tem custas e não há que se falar em gratuidade. Uma dica para vocês que têm dificuldade, principalmente com relação aos remédios constitucionais, o que cabe ou não ter que pagar, é só você lembrar da seguinte dica. Eu sei que às vezes é um termo meio chulo, mas eu acho que é importante, né? Tudo que tiver nos nomes dos remédios constitucionais, tiver M de merda, é porque deu merda, tem que pagar as custas, tá? Tem que pagar. Exemplo, habeas corpus, começa com M? Não, H, então não tem que pagar as custas. Habeas data, também não tem que pagar custas. Mandado de segurança, começou com M, tem custas. Mandado de injunção, tem M, tem que pagar custas. Ação popular, não precisa pagar. Mas se a pessoa agir de má fé, má fé, M, tem que pagar as custas, tá? Então cuidado que nós temos essas situações aqui, que são as situações que a gente tem que pagar custas, tá? Então tem que pagar custas. Então essa é uma dica para vocês poderem realmente saber como que funciona essa parte aqui, se tem ou não tem que pagar custas com relação aos remédios constitucionais. A alternativa correta, a alternativa A. Bom, questão número 4. Assinale a alternativa que está correta, gente. Diz assim a alternativa A. A organização política administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados e os municípios. Estamos procurando a alternativa correta, tá? Assinala lá na prova. Assinale a alternativa. A organização política administrativa da República Federativa compreende a União, os estados e os municípios. Certo ou errado, gente?
Errado. Faltou aqui o Distrito Federal, tá? Distrito Federal. Então, o artigo 18, caput, traz ali o Distrito Federal. Então, está errado a alternativa A. Alternativa B. A criação ou a transformação de um território federal em estado depende de regulamentação em lei ordinária. Não, gente. Cuidado que o erro é a lei, para você criar, extinguir, ou o que for com o território federal, tem que ser mediante lei complementar, tá? Não é através de lei ordinária. Lei complementar. Isso está previsto no artigo 18, parágrafo 2º. Alternativa C. Somente a União pode criar distinções entre brasileiros, gente. Na verdade, o artigo 19 diz o oposto, gente. Se você pegar o artigo 19, diz exatamente que não poderá ocorrer essas distinções. Quer ver o artigo 19? Ó? Eu vou ler para vocês. Por incrível que pareça, o artigo 19 é um artigo bem importante. Diz assim, ó, artigo 19. É vedado à União, Estado, Distrito Federal e Município criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Artigo 19, inciso número 3. E a alternativa D. É vedado aos entes da Federação recusar dar fé aos documentos públicos. Correto, gente. Artigo 19, inciso número 2. É vedado, gente. Veja que ele está querendo dizer o seguinte. Se você tem um documento, né, público, veja que todos os entes que fazem parte da União, dos Estados, do Federal e Municípios, têm que, de alguma forma, entender como documento válido. Então, tem que, veja que não pode recusar fé, ou seja, não pode aceitar um documento de um órgão público. O órgão público, por si só, é um documento que tem fé, por isso, nesse caso, poderá ser aceito em qualquer um dos entes que fazem parte, que compõem a federação. Então, a alternativa correta, conforme o artigo 19, inciso número 2, a alternativa D de dado. Tá? Vamos lá, questão número 5. Em relação à organização dos poderes da União, mais precisamente do Poder Legislativo, assinale a alternativa que está incorreta. Então, assinala lá na sua prova, incorreta, gente. Alternativa A. O Congresso Nacional é formado pela Câmara dos Deputados e Senado Federal. Correto. O artigo 44, no cabeçalho, no caput, diz que o nosso Congresso é um Congresso chamado, a gente chama bicameral, porque tem duas casas, e é formado tanto pelo Senado Federal e Câmara dos Deputados. O Senado, que representa os estados, e a Câmara dos Deputados, que representa as pessoas daquele respectivo estado, Então, a alternativa está correta, conforme o artigo 44. Alternativa B. Cada senador será eleito com 3 suplentes. Não. Cada senador será eleito, gente, com 2 suplentes. Então, isso está previsto lá no artigo 46, parágrafo 3º. Eis a nossa alternativa errada que você deveria assinalar. Alternativa C. Cada estado e Distrito Federal elegerão 3 senadores com mandato de 8 anos. Correto, lembrando que o senador ele tem 2 legislaturas, lembrando que uma legislatura equivale a 4 anos de mandato. Então são 2 legislaturas, são 8 anos o mandato. E a troca, na verdade, de senadores, uma votação a troca é de 1/3 e na outra votação, quando tem a eleição, troca 1/3 a casa e depois 2/3. Como assim? Numa eleição você vota para um senador e depois 2 senadores. Então, a cada 4 anos nós temos a entrada de um senador, sai um, entra um. Daí na outra eleição saem 2 e são eleitos 2 e assim vai sendo trocado. Então a troca da casa é parcial. Então isso está previsto lá no artigo 46, depois você dá uma olhadinha, então a alternativa C está correta. E D, autorizar referendo e convocar plebiscito é da competência exclusiva do Congresso Nacional, está correto. Veja que isso é uma competência exclusiva do Congresso Nacional, que está lá no artigo 49, inciso 15. Para a gente finalizar, questão número 6, próxima questão, 6, que diz, a Constituição, em seu artigo 144, apresenta o rol dos órgãos encarregados da segurança pública. Esse rol é exemplificativo ou taxativo, gente? Bom, o artigo 144 traz alguns órgãos que fazem parte da segurança pública, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e Bombeiros. Esse rol, gente, é um rol taxativo, tá? Não é um rol exemplificativo, não é um rol aberto. Não, é um rol fechado, um rol taxativo, o que eu só vou considerar órgãos da segurança pública aqueles expressamente previstos na Constituição Federal. Então, ou é a alternativa B ou a alternativa D. Vamos ver aqui qual a alternativa B.
Exemplificativo para a União, para os Estados, para o Distrito Federal? Não, a gente sabe que está errado exemplificativo. Taxativo, B, para a União e exemplificativo para os Estados. Não, gente, é taxativo para a União, para os Estados e o Distrito Federal. Então, por isso, a alternativa correta, a alternativa D de dado. Não esqueçam, lembre-se, artigo 144 traz o rol dos órgãos que fazem parte da segurança pública e eles são considerados, na verdade, um rol taxativo. Nesse caso, a alternativa correta, a alternativa D. Espero que tenha ido bem no simulado e estamos à disposição quando precisarem, porque essa é a nossa função aqui, de tentar auxiliar o máximo possível para que você possa alcançar o seu objetivo, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.